Começando mais uma aula, essa última aula sobre o México. Hoje vamos falar um pouquinho aí do narcotráfico do México. Sei que tem muitos alunos que ficam se perguntando o porquê de estudar narcotráfico dentro da disciplina de geografia, mas basicamente é entender que sim, essas organizações criminosas podem influenciar, podem modificar toda a dinâmica econômica, social, cultural, todas as relações e as transições dentro de determinadas regiões e dependendo do tamanho da organização dentro de um país também. Esse é o motivo que nós estudamos narcotráfico e esse é o motivo de estudarmos o narcotráfico do México. Esse que, porventura, e durante muito tempo, comandou quase que todo o território mexicano e que gera terror, gera caos, gera medo, gera inquietude a várias pessoas que moram nas zonas de conflito, que moram nas zonas de fronteira também. O narcotráfico em si, basicamente, é uma organização criminosa que tem intuito em obter lucro através da venda de entorpecentes, de armamentos ou de qualquer outra atividade ilegal. O narcotráfico dentro do México, ele cresce de forma muito significativa ano após ano e se concentra em regiões, em grande maioria, nas áreas de fronteira entre os Estados Unidos e o México. Isso ficou muito mais claro logo após a inserção do México dentro do NAFTA, ali no início da década de 90. Como o NAFTA é um bloco econômico e permite a circulação de alguns produtos com a baixa taxa de impostos, os narcotraficantes acabaram construindo novas rotas para conseguir levar esses produtos ilegais, armas, drogas e por aí, para dentro do território dos Estados Unidos, o que vai resultar em uma condição de tensão entre os dois países. Pensem que áreas de fronteiras, áreas que dividem territórios de países, são consideradas áreas de instabilidades políticas por natureza. A maioria dos países tentam manter boas relações nessas áreas por caso, se ventura necessitarem do país vizinho, eles possam contar com o bom grado ou com as boas relações que foram estabelecidas ao longo dos anos. E a relação dos Estados Unidos com o México começou a ser construída e a ser consolidada através do NAFTA. Porém, o NAFTA também favoreceu a circulação dessas drogas dentro do território dos Estados Unidos, o que gera um questionamento da participação do México dentro do NAFTA para os dois outros países membros, para os Estados Unidos e para o Canadá. Pensa que dentro do território do México vão existir vários grupos que são considerados dentro da área do narcotráfico, tanto de armas quanto de drogas, só que esses grupos comandam em grande maioria as áreas mais periféricas, as áreas mais desassistidas pelo Estado. Acaba que eles dominam essas regiões com o intuito de alavancar a economia do próprio grupo, do próprio crime organizado e também se manter, fixar um território. E aí vai gerar um processo de desterritorialização do Estado e territorialização do crime, tá? Então eu vou tirar o poder do Estado e o crime vai passar a adquirir poder. Boa parte desses cartéis que existem dentro do México, eles vão formar uma espécie de cadeia, uma espécie de rede para circular esses entorpecentes no que nós chamamos de além fronteira. Então eles conseguem mandar boa parte do que é produzido de entorpecentes para outros países. E os Estados Unidos é a principal rota, porque é o maior mercado consumidor das drogas produzidas dentro do México. Além de gerar uma alteração no padrão econômico da região, além de gerar um caos, um medo, o terror na população que vive nessas áreas de conflito, nessas áreas de tensões, devido à ação do crime organizado. Dependendo da área que você está, o crime organizado vai ter tanto ou mais poder do que o próprio Estado. Sem contar que isso vai interferir nas relações entre vários países, vai interferir dentro de uma condição de instabilidade econômica e política também, vai impedir o avanço do turismo, vai alavancar séries de fatores que irão prejudicar de forma direta a economia e também gerar uma instabilidade política.
Pensem vocês, os estados brasileiros que têm que têm altas taxas de criminalidade são geralmente estados que têm muitas instabilidades políticas, tá? Pensem que você é um grande acionista, você é um grande investidor. Se você for procurar um mercado de ações para investir, muito provavelmente você não vai procurar um mercado que tenha relações com crime organizado ou que um país que tenha grande quantidade de narcotraficantes, um país que é considerado emergente. Então tudo isso é levado em consideração também para o desenvolvimento econômico do México. Um destaque para a quantidade e a capacidade de produção de drogas dentro do México. Essa foto aí representa um soldado gerando a prisão desses entorpecentes, muito provavelmente sendo levado aí para ser incinerados. Sim, essas drogas, quando são apreendidas, elas são incineradas, elas são destruídas. E também a condição rizomática dos cartéis na formação ou na produção de armas, né? O adentramento de armas ilegais pela fronteira, como essa foto aí representa a quantidade de armas que os cartéis têm devido ao lucro obtido tanto com a venda ilegal de drogas quanto com a venda ilegal de armas também. Esse mapa ele vai representar a espacialização dos cartéis dentro do território do México. Se vocês olharem bem, tem vários cartéis dentro desse mapa. Mas eu chamo a atenção para um cartel específico, o cartel de Sinaloa. Esse é o maior cartel do México, não só pela sua zona de influência na porção norte do México, mas porque ele controla uma das principais rotas de acesso aos Estados Unidos. Ele tem uma capacidade de produção de droga significativa e ele está em outros territórios do próprio México. Está dentro da cidade do México, que é considerada a maior cidade do país e a com a maior circulação de pessoas e capitais também. E está dentro da região do Golfo do México, uma área de grande importância para a circulação e transição rota dessas drogas. Então, por estar rizomático dentro de todo o país do México, o cartel de Sinaloa ganha destaque. O cartel de Sinaloa é considerado o maior cartel mexicano, tá? Ele está entre os maiores cartéis do mundo e ficou mundialmente conhecido pela quantidade de drogas que esse grupo ele consegue atravessar entre os Estados Unidos e o México. Então, diariamente, eles conseguem passar com toneladas de drogas aí do território do México para o território dos Estados Unidos. Esse cartel ele tem uma operação mundial, ele opera em mais ou menos 50 países e é considerado a maior organização criminosa do continente americano e a quinta maior organização criminosa do mundo. Para que vocês entendam quão organizado é o cartel de Sinaloa, eles têm uma espécie de exército com homens treinados, todos fortemente armados, e tem até uma logo que identifica os membros do cartel de Sinaloa. Então, dependendo da área que você está, se a área for sim controlada pelo cartel, você vai se deparar com soldados basicamente uniformizados aí do cartel, com a logo do cartel. Sem contar que os próprios produtos, as próprias drogas feitas pelo cartel de Sinaloa também contêm a logo deles, o que permite aí gerar uma afronta aos estados, uma afronta aos governos. Como que eu tenho algo que é totalmente ilícito, mas que está muito organizado dentro dos territórios, e essa condição ilícita também tem logo que identifica de onde ela vem, e ninguém particularmente faz nada. Para que vocês entendam a formação do cartel de Sinaloa, o líder do cartel é o Joaquim Guzman, conhecido também como El Chapo. O El Chapo ele é mundialmente conhecido, mas à frente eu vou falar um pouquinho disso. Ele participa de um grupo chamado de Aliança do Sangue e também é o principal líder do cartel de Sinaloa. Como eu falei, ele é responsável pela circulação de boa parte dos entorpecentes dentro das Américas, tá? Não só nos Estados Unidos, mas dentro das Américas. O El Chapo, que é esse cidadãozinho aqui, ó, ele foi considerado, ele foi equiparado ao Pablo Escobar. O Pablo Escobar que foi o maior traficante aí de décadas atrás, o maior traficante da América também, uma das pessoas mais ricas do mundo e o maior narcotraficante da história da Colômbia.
Tem revistas, tem mídias, tem teóricos que dizem que o El Chapo conseguiu superar o Pablo Escobar em mídia, em fama e em riqueza, tá? Devido à condição rizomática. Podemos entender também que na época do Pablo Escobar nós não tínhamos a facilidade de circulação e transições de informações. Já agora no período do El Chapo nós já temos uma rede de informações muito bem consolidadas. O El Chapo, que é tão importante a nível de um cenário geopolítico mundial, que ganhou inclusive uma série na Netflix. Sim, o El Chapo tem uma série na Netflix, para que vocês entendam o poder desse cara dentro do território mexicano. O cartel de Sinaloa também é conhecido pela capacidade de produção dentro do deserto. Eles conseguem produzir boa parte das suas drogas e boa parte da operação dentro do deserto. Isso porque a maior parte das pessoas acreditam que áreas desérticas não são áreas aptas à produtividade. Porém, eles construíram toda uma estrutura com fertilização, com irrigação, com controle de umidade que permitia sim dentro do deserto produzir várias drogas. A exemplo nessa fotozinha que vocês podem observar. Isso aqui é uma lavoura de maconha que foi plantada dentro do deserto mexicano pelo cartel de Sinaloa. Essa lavoura ela tinha aproximadamente 120 hectares e por estar dentro de uma área de deserto, as pessoas o exército basicamente, as forças nacionais mexicanas, não procuravam, não investigavam essa área. Então imagina, 120 hectares de drogas sendo plantadas e produzidas dentro do deserto. Essa produção, quando foi descoberta pelas próprias forças nacionais mexicanas, obviamente foi destruída, foi incinerada. Se vocês olharem, eles construíram uma espécie de rede, de tela, que nós chamamos de sombrite, que serve para evitar com que a planta tenha uma total radiação solar, para que a planta não perca muita umidade. E eles fizeram isso em 120 hectares, por isso que quando olhamos essa foto, dá a impressão de que é uma área que tem um pouco de água. Não é água, isso é o sombrite, é uma tela que serve para proteger essas plantinhas. Essa lavoura ela foi incinerada, ela foi destruída e o governo mexicano especulava que o cartel de Sinaloa, com essa lavoura de 120 hectares, iria lucrar algo em torno de 158 milhões de dólares. Tá? Para que vocês entendam o histórico de produção, em 2007 o governo mexicano destruiu 62 hectares de maconha produzido pelo cartel de Sinaloa. E em 2009 o governo mexicano conseguiu apreender aproximadamente 19 mil toneladas de maconha já a ponto de consumo, já toda embalada, já com rótulozinho do cartel de Sinaloa, já que eles têm esse sistema de logo, eles conseguiram apreender e incinerar. Então a ação desse cartel ela é gigantesca, ela é rizomática dentro do território mexicano e de outros países aí na condição do além-fronteira. E as fronteiras geram muitas tensões, especificamente a fronteira dos Estados Unidos com o México. Se nós formos analisar bem, é uma região que ela é controlada sim pelo cartel de Sinaloa e é uma região que gera muita riqueza para o cartel, então é considerado o principal território do cartel de Sinaloa. Um outro destaque é que a maior parte dos países consumidores das drogas são países desenvolvidos. E a maior parte dos países que desenvolvem, que produzem, que plantam esses entorpecentes são países subdesenvolvidos. Então essa relação entre os dois países, entre os dois modelos de países na produção de drogas. A grande maioria desses entorpecentes vão circular nas fronteiras dos países, algo que vai gerar muita instabilidade, muita tensão. Isso é comum encontrarmos policiais ou forças nacionais trabalhando de forma conjunta. Então, imaginem que a polícia mexicana e a polícia norte-americana nas áreas de fronteira vão trabalhar assim de forma conjunta para tentar combater a ação do narcotráfico e também tentar impedir a entrada de entorpecentes, armas e pessoas ilegalmente dentro de qualquer um dos dois territórios. Para que essas relações militares, internacionais, cooperativas aconteçam de forma significativa e de forma a ser efetiva para os países, é necessário ter uma boa relação entre os dois países.
Então imaginem só, se o México não tem uma boa relação com os Estados Unidos, essas drogas continuam adentrando o território dos Estados Unidos, porém não vai ter uma proteção conjunta das fronteiras aí entre os dois países. Então é por isso que é importante também ter essa boa relação com o seu país vizinho. E geralmente as áreas de fronteira são as áreas mais relevantes, devido a ter uma possibilidade de livre circulação de bens, serviços, pessoas, capitais, né? E também essa circulação de ilícitos vai resultar em uma zona de tensão, uma zona de conflito, e dependendo do controle que o Estado tiver ou do não controle que o Estado tiver, vai resultar em uma zona de guerra. Para evitar isso, os Estados Unidos criam um sistema de fronteira com uma espécie de barricada. Os Estados Unidos têm sim algumas barreiras que dividem o território mexicano com o território norte-americano. Tem sim ações das polícias de modelo coletivo tentando impedir o avanço desse narcotráfico, o avanço dessa rede, dessa cadeia produtiva de drogas, que se torne mais rizomática dentro do país. Então, algumas áreas entre o México e os Estados Unidos serão fechadas por esses bloqueios, por essas barreiras. E tramita dentro da Câmara dos Estados Unidos a possibilidade da construção de um muro. Muitos de vocês devem ter ouvido falar do muro dos Estados Unidos entre o México pela mídia, e o muro que seria proposto pelo Trump como este modelinho aí na foto. É algo bem mais alto, bem mais resistente, se comparado às barreiras anteriores. Esses muros que são considerados, sim, segregações entre os dois países, colocam em xeque a relação dos dois países, poderia alterar a geopolítica entre os dois países e também é visto como uma ação xenofóbica. Talvez uma ação conjunta mais significativa das duas polícias, da polícia mexicana e da polícia dos Estados Unidos, poderia resolver a relação do narcotráfico. Porém, existe também a possibilidade de solução isolando o México do restante da América, construindo esse muro aí em toda a zona de fronteira entre os Estados Unidos e entre o México, tá? Então é algo conflituoso, é algo tenso, é algo que está aí até os dias de hoje, que nós devemos levar em consideração. O cartel de Sinaloa continua atuando dentro das fronteiras, porém não tendo mais à frente o El Chapo está preso, mas esse cartel continua sim atuando a nível mundial em 50 países de forma muito significativa, de forma muito rizomática, e alterando as relações geopolíticas do México com o resto do mundo e também as relações econômicas do mundo. Então pensem que esses cartéis vão lucrar muito e que isso pode sim gerar uma alteração a nível econômico. Senhores, chegamos ao fim da nossa aula de México. Agradeço a você que assistiu até aqui. Peço que se inscreva no canal, continue assistindo às aulas. Espero ter contribuído com um pouquinho da sua formação. Até logo e até a próxima aula.